Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive, o Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando de Hebreus, estamos falando das 8 características do Filho, estamos usando os 3 primeiros versículos do livro de Hebreus, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória. Nós vamos estudar esse texto hoje. E a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós estamos estudando esse texto, esse hino de louvor e adoração a Jesus Cristo Filho, lembrando que o Filho é visto como superior a tudo e a todos no livro de Hebreus. Nós estamos falando dessas 8 características apresentadas no versículo 2 e 3, e eu quero falar de novo as 8 características para que possamos memorizá-las. Então, nós já falamos da primeira: Jesus é o porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. Falamos da segunda: Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, ou seja, ele é o dono de tudo. Falamos da terceira: Jesus é o planejador dos mundos, das eras, o Criador. Hoje nós vamos falar do resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador da glória de Deus. Em quinto lugar, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino. Em sexto, ele é o sustentador de todas as coisas criadas. Ele é o mantenedor de tudo. Em sétimo, ele fez a purificação dos pecados, ou seja, ele é o salvador do mundo. Em oitavo, ele ascendeu e está exaltado acima de tudo e de todos. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Essas são as 8 características do Filho. Nós vamos falar hoje da quarta característica apresentada no texto, no capítulo 1, no verso 3, que ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador da glória de Deus. Ele é aquele que propaga, que exibe a glória de Deus. Então veja que o texto diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor. Essa palavra resplendor, ela é usada somente aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3. No grego é apalgasma e tem esse sentido de resplendor. O que seria então apalgasma, resplendor? Número 1, é o brilho que reflete. Jesus é o brilho que reflete de Deus, o Pai. Número 2, resplendor quer dizer uma luz que procede de um corpo, segundo Vini, dicionário Vini. Ou seja, é uma luz que procede de um corpo celestial, que é o próprio Deus, de um ser celestial. Então, quando diz que Jesus é o resplendor da glória, é a luz da glória de Deus. Em terceiro lugar, é uma luz que emite raios luminosos. Então, de Deus saem esses raios, passa por Cristo, e Cristo é o que propaga, é o que exibe esses raios de glória, esses raios de esplendor. É como o sol. Deus em si é o sol, e a luz do sol está sendo representada por Cristo. Quem é visto como a luz é Cristo. O sol, ele produz a luz, e o corpo do sol produz essa luz, e Cristo seria essa luz, seria esse calor. Então Jesus, ele tem aqui o título de resplendor da glória de Deus. Então nós vemos o que significa resplendor, que é esse brilho, que é essa luz que procede de um corpo, que é o próprio Deus, que emite esses raios luminosos. E diz aqui o texto que ele é o resplendor da sua glória, ou da glória de Deus.
A glória, aqui no grego, é doxa. Glória, em primeiro lugar, são atributos. Então Jesus é a luz, é o brilho que reflete os atributos de Deus. Deus tem muitos atributos e todos eles estão revelados em Cristo. Os atributos comunicáveis de Deus, como o amor, como a justiça. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é bondade. E tudo isso é refletido, tudo isso é exibido, tudo isso é emanado por Cristo. Quando se olha para Cristo, vê os atributos de Deus, ou seja, os atributos de Deus, da sua glória. Então, glória tem esse sentido de atributos. Existem os atributos incomunicáveis também, que é a onisciência, que é a onipresença, que é a onipotência, onisciência que sabe tudo. Então, quando se olha para Cristo, se vê esse poder, esse atributo de onisciência, de onipresença, de estar em todos os lugares, de onipotência, de ter todo o poder. Então, glória significa esses atributos. Então, Cristo é o brilho desses atributos. Cristo é o que exibe esses atributos. É isso que o escritor de Hebreus está falando, que ele é maior do que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Arão e que todo o resto, porque Cristo é o brilho da glória, o brilho dos atributos. Em segundo lugar, essa palavra glória tem um sentido de poder. Então Jesus, ele reflete o poder de Deus. Ele é a luz que mostra, ele é o raio que emite o poder de Deus. O poder de Deus em todos os aspectos. O poder único, o poder máximo de Deus, que está tudo em Deus, é visto, é revelado, é mostrado em Jesus. Em terceiro lugar, glória aqui é a exibição do que Deus é. Então Jesus exibe, Jesus mostra, Jesus está fazendo uma exibição desses atributos, desse poder, dessa glória. Veja que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai, porque olhando para Jesus, nós vemos a glória de Deus, os atributos e o poder de Deus em exibição, sendo exibidos, sendo mostrados a todos. Então Jesus, ele contém em si mesmo essa glória e ele exibe essa glória. Em quarto lugar, glória tem o sentido de propagar, de propaganda. Veja que nós estamos falando que ele é o propagador. Ele é aquele que faz a divulgação da glória de Deus. Essa luz, ele é a luz da glória de Deus, como luz é a propaganda, é a propagação de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus tem, de tudo aquilo que concerne ao Senhor Deus. Então veja como o escritor de Hebreus está exaltando Jesus. Em quinto lugar, glória é a revelação. Jesus revela, ou seja, esse brilho, essa luz é reveladora. É uma luz que dissipa as trevas, é uma luz de conhecimento, é uma luz que traz à tona os mistérios, é a luz que revela quem Deus é a luz que revela a imagem de Deus, o que Deus é, a vida de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, tudo que é de Deus. Então uma revelação. Glória é a revelação, ele é o resplendor, ele é esse brilho que revela os atributos e o poder de Deus. Ele é essa luz que procede de Deus, que revela tudo que Deus quer, todos os propósitos de Deus. Ele é essa luz que emite esses raios que exibem, que propagam e que mostram claramente, categoricamente Deus. Quem olha para Jesus vê o próprio Deus. Por isso o próprio escritor de Hebreus no capítulo 12 diz: olhando firmemente para Jesus,
Porque quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós estamos vendo os atributos e o poder de Deus manifestados em glória, o resplendor, esse brilho. Então veja que o escritor de Hebreus está dizendo que Jesus é a luz que exibe Deus. Jesus é essa luz que emana, que revela, que clareia, que esclarece Deus, sua obra e tudo mais. Veja que o próprio Cristo disse no seu evangelho, João 8,12, disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus se intitulou a luz, Jesus se intitulou esse brilho, Jesus se intitulou esses raios claros, tão claros, e que exibem, que mostram, que revelam, que propagam os atributos comunicáveis, incomunicáveis de Deus e o seu poder e os seus propósitos, os propósitos de Deus. Então Jesus é a luz da vida, Jesus é esse brilho que gera, que mostra, que revela, que exibe a vida. Veja que o próprio Cristo disse que Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou, João 1:4 diz que Ele é a luz da vida. Então Jesus, Ele é essa luz. Em quarto lugar, nós estamos estudando que Ele é o propagador da glória de Deus. Ele é o resplendor. Ele é esse brilho refletido. Ele é essa luz que emana de Deus. Ele é esses raios claros. Ele mostra os atributos comunicáveis e incomunicáveis, o poder de Deus, os propósitos de Deus, a vida de Deus. Ele exibe, Ele propaga, Ele revela, porque Ele é a luz de Deus. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, Ele é a luz de todas as coisas. Mas nós podemos ver isso com mais clareza ainda, sabe aonde? No livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, diz aqui, vai mostrar para nós o que Cristo será na Nova Jerusalém. Nós sabemos que a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Será um novo céu, uma nova terra. A cidade de Deus vai descer, vai se instaurar aqui na terra. E olha só o que diz aqui Apocalipse 21:23. Na eternidade nós moraremos na Nova Jerusalém, nessa cidade. O livro de Apocalipse revela muitos detalhes dessa cidade. E eu quero ler para você o que fala de Cristo. A cidade não necessita de sol nem de lua. Então a Nova Jerusalém não vai precisar nem do sol e nem da luz, certo? É isso que nós acabamos de ler aqui. Não vai ser preciso nem o calor do sol e nem a luz do sol, certo? E nem mesmo de lua, para que nela resplandeçam. Então veja que para que nela resplandeçam, não será necessário resplandecer luz de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina. Então a glória de Deus vai iluminar o doxa de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a luz de Deus vai iluminar essa cidade, vai trazer luz para essa cidade gigantesca. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então veja que o escritor está dizendo que o Cordeiro, nós sabemos que o Cordeiro é Jesus. Ele é visto aqui, revelado, mais um atributo de Jesus, mais um título de Jesus. Jesus é o Cordeiro. Cordeiro é a lâmpada. Então Jesus é a lâmpada. Jesus é a eletricidade. Jesus é a luz. Jesus é o calor da Nova Jerusalém. Então a lâmpada, Jesus como a lâmpada, ele significa dizer que Jesus, ele contém a glória. É isso que nós estamos lendo aqui, que ele é o resplendor da glória. Então Jesus contém, ele segura em si, ele é cheio dessa glória. Ele segura em si, ele segura no seu próprio ser, ele detém no seu próprio ser essa glória, que é os atributos, que é o poder de Deus. Então ele como lâmpada, ele segura essa energia, ele segura esse calor, ele segura essa eternidade nele, essa vida, que é a vida do próprio Deus. Então, em primeiro lugar, ele
contém a glória, certo? Em segundo, ele, além de segurar a glória, ele detém a glória. É dele a glória. Deus deu a glória para ele. Nós lemos no livro de Hebreus aqui também. Deus o coroando, né? Deus está coroando o seu filho de glória, certo? No livro de Hebreus, quando nós lermos mais para frente, nós veremos. Então, é dele a glória, mas ele não só contém e detém, como ele exibe a glória. Então, como a lâmpada, ele segura a energia, mas ele também distribui a energia, ele distribui a glória, ele exibe a glória de Deus. É a luz da glória de Deus. Ele tem a luz da justiça, a luz da autoridade, a luz da santidade, a luz do fogo dos seus olhos. Ele vai revelar. Então essa cidade, a Nova Jerusalém, ela será cheia, saturada, preenchida dos atributos comunicáveis, incomunicáveis de Deus, do poder e da vida de Deus em todos os materiais, em todos os habitantes, em todos os lugares. Então veja que o escritor de Hebreus aqui, a quarta característica do Filho é que ele é o resplendor. Ficou claro agora que ele é esse brilho que reflete os atributos de Deus. Ele é o propagador, ele é o que contém, o que detém, o que exibe, o que revela, o que transmite para todos tudo que Deus é, toda a sua glória. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal é que Cristo, como a glória de Deus, Cristo sendo o resplendor dessa glória, ele transforma a nossa vida de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para esse brilho que reflete, que emana, que transmite. Esse brilho, essa luz que está emitindo esses raios de amor, de justiça, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de temor, de fortaleza. E nós estamos recebendo, quanto mais nós olharmos para Jesus, mais nós vamos receber da sua glória, e mais nós seremos transformados por essa glória, porque onde essa glória ela chega, onde essa luz chega, ela transforma. Ele é a luz da vida. Então isso quer dizer que onde essa glória chega a vida, porque essa luz carrega, essa luz contém em si mesma vida. Então onde essa luz chega, onde essa luz entra a vida também. E quanto mais nós olharmos para Jesus, mais vida nós teremos, mais rio de vida, vida eterna, vida de Deus, essa vida que é o próprio Cristo, nós teremos, nós viveremos para a glória de Deus. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!